Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um Painel Reúne, um projeto diferente porque é de uma empresa diferente. Conectamos pessoas, transformamos organizações e principalmente mudamos vidas. E no painel de hoje teremos nada mais, nada menos que a amiga e professora Andréa Assunção. Ela que é economista, especialista em gestão financeira e empresarial, em comércio internacional também, e mais de 10 anos de experiência na área financeira. E hoje o tema é muito bacana. Nós falaremos sobre a inteligência financeira como ferramenta de transformação. E com a palavra, a queridíssima professora Andréa Assunção. Sejam bem-vindos, vocês estão no Painel Reúne. Olá, Vitor Maciel. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você falando sobre esse tema que é muito particular em minha vida e de grande importância para a sociedade. Falar de inteligência financeira como ferramenta de transformação é o meu propósito de vida e que, coincidentemente, está associado ao propósito do Grupo Reúne, que é transformar vidas. Então, vamos lá contribuir através da informação para transformar em conhecimento e a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Interessante, professora. Quando a senhora aceitou generosamente o nosso convite, eu já na discussão da temática com nossos amigos, principalmente o professor Denis Assunção, me perguntava: educação financeira, inteligência financeira, tudo a mesma coisa? E a professora Andréa, tão estudiosa, com mais de 10 anos de experiência nessa área financeira, vem trazer um conceito novo e eu fiquei curioso. Vamos lá. Então, obviamente, muitas pessoas que nos assistem nesse momento podem também ter essa dúvida, e o meu primeiro questionamento já permeia sobre essa questão. Educação financeira, inteligência financeira, é a mesma coisa ou são duas coisas distintas, professora? São informações que se complementam, professor Vitor Maciel. Na realidade, não podemos falar de inteligência financeira sem falarmos de educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, eu sempre gosto de trazer o conceito do OCDE, que é a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que, segundo ele, é um processo pelo qual o indivíduo e a sociedade, ele permite ter mais compreensão a respeito dos conceitos e produtos financeiros. E de que forma existe essa compreensão? Através da informação, através da formação do indivíduo e através dessa troca de experiências, que é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento da educação financeira, a gente consegue ter uma maior compreensão da sociedade como um todo e, paralelamente, a gente consegue desenvolver a inteligência financeira. Então, quando eu falo de inteligência financeira, eu me refiro à ação. É você ter as informações da educação financeira e colocá-las em prática. Então, são informações que se complementam, mas não são exatamente o mesmo significado, não. Clarificou bastante, professora, porque eu seguramente sempre tive essa dúvida e ajudou bastante. Mas é interessante, porque o ser humano é movido pelos seus desejos, né? E obviamente, não iria me ousar em falar para um economista que, como a própria máxima da sua ciência diz, que as necessidades são ilimitadas e os recursos são escassos. Como equacionar o desejo do ser humano de consumo versus essa escassez de recursos? Como se dá esse binômio desejo e recursos, e como essas necessidades precisam ser acomodadas para que nós consigamos alcançar essa tão querida e sonhada educação financeira? Bom, você falou um tema de relação entre necessidade e desejo que está totalmente relacionado ao consumo, né? Nós temos o ato constante de consumir. E o consumo, ele é sim positivo para a sociedade como um todo e, economicamente falando, é o que move o nosso país, é o que ajuda a mover a nossa economia. Mas falando de educação financeira, é muito importante a gente adquirir o equilíbrio entre o consumo, que está justamente na relação entre necessidade e desejo. Não é errado você ter desejo de coisas que não sejam estritamente essenciais. Muito pelo contrário, isso nos move a buscar, nos move a criar projetos desafiadores, projetos que podem ser muito bem administrados e você alcançar os seus objetivos no futuro. Mas é importante saber que a necessidade ela é extremamente importante, porque você tem que saber que existem prioridades, existem produtos que são necessários, existe o consumo dentro de uma consciência de utilização, que a gente tenha um equilíbrio e realmente consiga separar
desejo de necessidade. Obviamente, como economista, sabemos que, na realidade, as necessidades elas são limitadas e os desejos são ilimitados, né? Isso é positivo. A economia tradicional nos falava bastante em relação à escassez, mas isso é importante para o nosso desenvolvimento. Mas é importante a gente ter esse equilíbrio para equilibrar a nossa vida financeira. É interessante, professora, porque aí a senhora entrou numa questão que eu vou já me ousar a dizer que nós, brasileiros, sobretudo, não somos educados a poupar, não somos educados a falar de finanças, sobretudo em casa, obviamente que existe por várias categorias, por vários grupos sociais, melhor dizendo, limitações financeiras e que muitas vezes não traz a possibilidade de fazer, ter essa educação, mas eu vou mesmo assim me ousar a perguntar à senhora, é possível, independente de idade, de classe social, construir essa educação financeira, sabendo dessa heterogeneidade social que nós temos? Como fazer? Seria possível? Sim, é possível. Precisamos ser realistas que quando você não tem o nível desejado de educação financeira, é muito mais difícil você atingir a todas as classes e categorias sociais. Mas eu me arrisco a dizer que dentro de cada classe social é possível você fazer um pouco, obviamente, você tendo o conhecimento e a informação apropriada, tá? Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de falar para vocês que desde 2010, houve, na realidade, um decreto, 7.397, que ele abriu um espaço para o mundo da educação financeira. E eu me ouso a dizer que foi um grande passo para toda a sociedade, porque foi possível a gente, a partir de então, a gente introduzir esse tema nas escolas. Então, é possível, desde criança, você já começar a ter pequenos conceitos financeiros acerca do tema, o que pode te ajudar em relação ao poder de decisão. Então, você tendo consciência de que o mundo financeiro ele existe e que precisa ser muito bem entendido, você pode ter pequenas ações dentro de cada classe social para você ter um nível de entendimento e de ações mais assertivas. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que nesse momento estou passando por um grande momento de crise, que todos, na realidade, no cenário atual estamos passando, de que forma eu posso fazer se eu não tenho a educação adequada para isso? Você pode ter os pequenos controles dentro da sua casa. A partir do momento que você controla como é que está o meu consumo de água, como está o meu consumo de energia, como é que eu posso agir de forma mais consciente. Antes de comprar um eletrodoméstico, eu observo se aquele eletrodoméstico ele possui o nível de consumo adequado que vai atingir a minha vida financeira e ao mesmo tempo eu consiga contribuir para o meio ambiente. Então são assuntos que giram em torno do consumo consciente e essa informação a gente pode ter em qualquer nível social. Obviamente, se a informação chegar até ela. Então, o nosso grande propósito é fazer com que essa informação ela possa ser disseminada para todas as classes, para todas as pessoas e que a gente consiga ter um maior nível de assertividade a partir dela. Muito interessante, professora. A senhora terminou de desconstruir, não por qualquer tipo de juízo, seguramente, eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, mas trouxe para mim em especial, espero que para muitas pessoas que nos ouvem, que existe que a temática objeto da nossa discussão, a educação financeira, transcende classe social. Muito bacana isso. Por outro lado, eu sei que existe uma série de instrumentos e que muitas vezes parece que são instrumentos exclusivamente técnicos daquelas pessoas que, com a formação como a senhora de economista pode usar, mas o que seria o orçamento financeiro, como se daria essa relação do orçamento financeiro com essa operacionalização, com a prática da própria educação financeira? Bom, o orçamento financeiro é uma ferramenta bastante utilizada dentro da educação financeira. Por quê? Porque através dela a gente consegue exercer o controle financeiro. E o que seria esse controle financeiro? A gente ter a real noção das entradas e das saídas, que são as receitas e as despesas, dentro do seu fluxo de caixa. Para poder tentar popularizar os termos, para talvez abranger o maior número de pessoas, é importante que a gente tenha consciência do que a gente ganha e com o que a gente gasta.
tá? Então, a partir do momento que você faz um controle financeiro, você consegue categorizar os gastos para você conseguir, de uma forma geral, ter uma visão mais ampla em relação, bom, onde eu gasto mais? Onde eu posso reinventar e utilizar um pouco menos para eu conseguir poupar e atingir algum objetivo proposto. Onde eu posso enxugar um pouco mais para que eu consiga realmente alcançar um objetivo, tá? Atingir alguma meta que seja desejada. Então, essa ferramenta, ela nos ajuda muito para que você tenha uma visão geral, que você tenha um panorama geral da sua realidade financeira, né? E a partir daí, você tomar decisões mais acertadas a partir do momento que você sabe exatamente quanto você gasta e quanto você ganha. Essa conta, ela realmente tem que ser o ideal, quando a gente fala de orçamento, é que ela seja realmente superavitária, né? Para a gente conseguir realmente ter sempre um saldo positivo, tendo muito mais reservas do que o nível de endividamento. Mas, no mínimo, tem que estar equilibrada essa conta. Não pode ser nunca deficitária, porque senão realmente o desequilíbrio financeiro pode ser que não tenha mais assertividade a curto prazo. É interessante, professora, porque a nossa cultura, falando um pouquinho do hábito do brasileiro, né? Nós não temos a cultura do poupar, né? Eu ouvi a senhora falando desses instrumentos, sobretudo o orçamento financeiro, e, por outro lado, como a gente não tem a cultura de poupar, seguramente nós não estamos prevenidos para situações exógenas que fujam do nosso controle na sua ocorrência, sobretudo para que uma eventual reserva possa suprir uma carência intempestiva que surja. Aí eu pergunto, qual a importância? A senhora há pouco falou do orçamento financeiro, do Instituto Educação Financeira, para que nós tenhamos sucesso em nossa gestão pessoal, sobretudo, mas o Instituto Poupar, qual é a essência, não apenas da palavra, mas a importância do termo para o objeto da nossa discussão, educação financeira? Isso. Na realidade, você ajudou a responder esta pergunta a partir do momento que você mostra a importância do poupar, né? Quando você tem uma reserva financeira, quando você consegue poupar o excedente financeiro, digamos, ao longo do mês, é muito possível você se resguardar para situações emergenciais. Hoje, mais uma vez repito, estamos todos vivendo cenários de incertezas, né? Onde a gente não sabe até o momento quais dimensões serão tomadas, né, daqui para frente. Então, quem já tinha o hábito de poupar, com certeza, pelo menos a curto, médio prazo, vai ter uma tranquilidade para a gente poder conduzir essa situação. Então, quando você vive sem uma poupança, seja para reserva ou seja para obtenção de um propósito futuro, porque o que acontece? Eu vou voltar só um pouquinho em relação à importância do poupar, no sentido de que você tem que ter uma finalidade para o poupar. Tudo que você vai fazer na vida, você tem que ter uma finalidade específica. Não adianta poupar por poupar. Bom, eu vou poupar porque eu estou com dinheiro sobrando, vou deixar lá sem nenhum objetivo. Isso termina perdendo um pouco a essência e a motivação de continuar poupando. Então, poupar pode ser, bom, visando numa aposentadoria, visando, de fato, uma reserva de contingência emergencial, visando eu fazer algum tipo de aplicação que lá na frente eu tenha algum ganho financeiro em relação a isso e possa atingir algum propósito particular, seja ele pessoal ou seja ele familiar, porque existe orçamento pessoal e orçamento também familiar. Então, assim, tem que ter um propósito para isso. Mas o que é de caráter indiscutível é que existe a grande importância de poupar. É muito importante a gente adquirir esse hábito ao longo da vida. Eu, particularmente, acho, até me ousando, outro dia, na verdade, assistindo uma entrevista e foi um documentário também que falava sobre a mesma coisa, né? Falava sobre a quantidade de gastos invisíveis que nós temos. A gente não tem o hábito de fazer o controle, né, o acompanhamento desses gastos, e quando a gente faz a matemática financeira no final do mês, percebe, diferentemente do que a correta prática, como a senhora bem colocou, reza, de você ter, obviamente, ter gastos que sejam inferiores aos seus ganhos, sobretudo para poder fazer a reserva, a poupança. Obviamente, a gente tem que tentar
arrecadar mais do que gasta, né? Aí eu pergunto, nesse panorama, que existe uma grande dificuldade para identificar esses gastos que são invisíveis e o brasileiro, o consumista que termina se descontrolando. E, por outro lado, a necessidade de receber mais do que gasta para poder fazer uma reserva. Onde estaria a discussão de controlar o consumo, do consumo consciente, se assim posso falar, te perguntar? Sim. Quando falamos em gastos invisíveis, como você autodenominou, ele é só possível ser visto quando você passa a observá-lo. Então, aí eu volto a falar sobre a importância da gente fazer um controle financeiro, fazer um orçamento financeiro, seja para projetar, porque quando a gente fala em orçamento, a gente fala em projeções futuras, a curto, médio ou longo prazo, ou para a gente ter a certeza do nosso cenário, do nosso panorama financeiro atual. Então, é extremamente importante a gente saber exatamente com que a gente utiliza o nosso dinheiro. Quando a gente fala em dinheiro, é um tema que é muito pouco, embora seja comum para todos, é um tema muito pouco discutido. Muito pouco discutido na família, quando a gente fala em orçamento familiar, porque quando a gente consegue torná-lo de uma forma mais aberta, o nosso companheiro, o nosso filho, consegue contribuir para o nosso propósito de planejamento. Então, é um tema que gera um tabu, né? Falou em dinheiro é como se fosse algo altamente particular. Então, é interessante, aos poucos, a gente ter a consciência de que falar de dinheiro é importante, de que falar do bom uso do dinheiro é extremamente essencial, de falar em consumo consciente. Gente, nós somos consumidores compulsivos, né? Muitas vezes a gente age por impulso, na realidade. A gente vê uma oferta de uma promoção, se a gente não compra, a gente sai pensando, meu Deus, que oportunidade eu deixei de adquirir. Então, são pensamentos, são gatilhos que a gente tem que realmente desfazer ao longo da vida, ao longo dessas conversas e ensinamentos, para que a gente haja de forma mais consciente. Porque a partir do momento que você tem essa consciência, o ato de poupar ele se torna mais, digamos, menos difícil de ser conduzido. Tá? E sem falar que quando falamos em consumo consciente, a gente está falando também de um benefício de sustentabilidade. É algo que já transcende essa questão pessoal e a gente já passa a falar de sociedade. Então, é muito importante. Eu, particularmente, vou falar particularmente porque não posso falar por todas as pessoas que nesse momento nos assistem, mas eu estou começando a me deprimir, né? Porque ouvindo a senhora ouvindo a senhora falar da importância do consumo, de ter um planejamento, de ter uma inteligência financeira na perspectiva de fazer uma avaliação e colocar o gasto invisível no seu radar como aquele que tivesse na visibilidade, porque faz parte, são despesas, a gente vê como é extremamente desafiador. Eu entendo que, estou entendendo claramente o que a senhora vem colocando, mas eu acho muito bem-vinda a palavra educação, porque também traz uma perspectiva pedagógica. A pedagogia é essa que muitas vezes não é discutida, não é aplicada no âmbito das casas. Mas, como o nosso tempo de painel é curto, e seguramente ficaríamos aqui horas a fio assistindo, ouvindo-a, eu gostaria que a senhora desse algumas dicas práticas de inteligência financeira, enfim, que pudesse orientar, nortear aquelas pessoas que nos assistem para uma temática tão importante. Ótimo, que bom. Quando falamos de dicas, na realidade são orientações básicas para que a gente consiga ter o despertar para a transformação. Lembra do tema? É justamente a gente, primeiramente, a gente analisar o nosso cenário. Esse é o primeiro ponto. A gente precisa saber, bom, quanto eu ganho? Qual o meu nível de endividamento? Quanto que eu tenho dentro de 100% da minha receita que eu consumo com produtos ou com despesas que não são essenciais? Como eu posso melhorar isso dentro do meu dia a dia? Então, a partir dessa análise do cenário, de você ter a consciência plena do que você ganha e do que você gasta, do que pode ser ajustado dentro desse controle financeiro, é que a gente vai conseguir ter os próximos passos, né? Como segundo passo, como segunda dica, eu poderia dizer sobre planejamento. Planejamento é extremamente importante para tudo que a gente queira adquirir na nossa vida. Estamos falando de educação financeira, mas eu sempre falo que eu não gosto
é muito importante a gente ter a consciência dos números, mas a gente não pode ficar restrito à frieza dos números. A gente precisa pensar além disso. Então, o planejamento, muitas vezes, está muito relacionado a um sonho, é um desejo que a gente quer tirar do papel e colocar em prática. Então, sem a gente ter esse controle e um planejamento com metas bem estabelecidas para curto, médio e longo prazo, fica muito difícil a gente atingir de fato o que a gente pretende, tá? Como terceira dica, mais uma vez, é a gente adquirir o hábito de poupar. É fácil? Não é fácil. Para quem ainda não começou. Mas a gente não pode colocar isso como um empecilho para dar o primeiro passo e para a gente ter uma visibilidade de que se a gente não tomar uma ação, nada será mudado. Tá? Então, inteligência financeira é ação. Você tem que realmente ouvir tudo isso que a gente está conversando, procurar outras fontes, ler. Graças a Deus, a gente tem um conteúdo muito grande hoje disponível para toda a população, mas não basta apenas ouvir. A gente precisa agir efetivamente para a gente conseguir realmente fazer com que essas dicas sejam efetivas. Tá? Então, essas são as dicas principais. É o autoconhecimento dentro do financeiro, planejar para que você tenha uma visibilidade futura de suas metas e obtenção dos seus objetivos, poupar, que é uma grande ferramenta para que você possa atingir, e a partir daí a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre os próximos passos. Interessante, professora, que eu gosto muito de etimologia, enfim, de palavras, e outro dia tinha um especialista na área da Previdência falando o contexto da Previdência. Alguém ser previdente é planejar o futuro, trazer esse projeto para que amanhã você tenha garantias, um conforto e que suas necessidades daquele momento, de outrora, sejam atendidas. Interessante que lhe ouvir falar termina consolidando o conceito da importância da educação financeira, da inteligência financeira, como uma forma do ser previdente poder resguardar para questões de futuro. Muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, por ser uma parceira Reúne, com tantas contribuições de conteúdo, com sua experiência de mais de 10 anos na área financeira, com todas as suas formações e, sobretudo, pela amizade, por tudo que a senhora tem dedicado seu tempo à construção de conhecimento e socializar seus conteúdos para as outras pessoas. Muito, muito obrigado, professora Andréa. Espero que nos próximos encontros a gente tenha a oportunidade de tê-la novamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.